Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Glória a Deus, Deus abençoe vocês. Novamente estou aqui para dar continuidade na nossa leitura. E como a gente está lendo Mateus, hoje a gente vai estar lendo o capítulo 24 e 25. Vamos estar meditando no que Cristo mesmo fala a respeito dos finais de tempos, o dia e a hora, quando que isso vai acontecer através da própria boca do nosso Senhor Jesus. Vamos ver o que ele trata a respeito desse assunto. Também a gente vai ver, ele vai falar uma parábola a respeito das 10 virgens. Também vamos estar meditando nesses assuntos aí. Então vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te pedimos, Senhor, mais uma vez que o Senhor venha estar nos orientando com a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. No capítulo 24, ele vai falar bem assim, ó. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isto? Perguntou ele. Eu garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e o fim dos tempos? Vale lembrar que ele estava falando do templo físico, também que depois foi derrubado e foi incendiado, como a gente sabe pelas histórias que foi trazida também, porque ele era ornamentado de ouro e não ficou pedra sobre pedra, o povo acabou saqueando tudo, como eu conheço um pouquinho da história assim que eu estou comentando. Só um pouquinho que eu estou falando. Por isso que Cristo também fala que não ficaria pedra sobre pedra, tudo seria derrubado e foi saqueado também. Jesus respondeu: Cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isto será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naqueles tempos muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muito esfriaria, mas aqueles que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Este detalhe do reino, enfim, vai ser pregado a todas as pessoas vão ter aí o privilégio também, né? Eu digo um privilégio porque é um privilégio de estar recebendo o reino do Senhor, de estar ouvindo a palavra, ouvindo a respeito dele. Quando todas as pessoas ouvirem e saberem dele, aí será o fim, como ele fala ali. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Se então alguém disser: Vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para que, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Vale lembrar que essa tribulação que a igreja vai estar passando, porque eu entendo um pouco pela palavra, a tribulação vai vir também, como ele fala ali do sacrilégio terrível. Ele está falando ali quando o anticristo querer se assentar num trono, falar que ele é Deus, enfim. E também ele fala da fuga ali para não ser
no inverno, porque também faz frio lá em Israel. Também dá para entender dessa forma que como é que eu posso falar? Este dia terrível vai vir num dia onde que o povo de Israel tiver oprimido, como fala ali também. Enfim, quem estiver no campo não volte, e quem estiver no telhado não desça, como serão terríveis, enfim, o sacrilégio, da abominação do homem ali que tiver cercado Jerusalém. Dá para entender também que é mais para o povo de Israel do que para a igreja, mas a igreja também vai estar aí, porque senão não teria como vir que ali em 1 Timóteo, se eu não estou enganado, ele fala que antes de tudo acontecer, antes da vinda dele, o anticristo vai estar reinando aí na terra. Por isso que eu digo que a igreja também vai estar passando por aí. Mas esse assunto eu vejo sim que trata com o povo de Israel também. E vai trazer para eles ali essa perseguição também. Mas enfim, assim se alguém disser, ele estará lá, no deserto, não saiam, ou ali está ele dentro da casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se juntarão os abutres. E imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Aqui mesmo Cristo explica, né? Então, depois de tudo que passar a tribulação, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com grande poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Dá para entender que é neste momento que a igreja vai ser arrebatada. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão será próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Eu asseguro a vocês que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Esse é Cristo que fala: céus e terras passarão, mas o que ele falou não vai passar abatido. Quando ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho do Homem, somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores do dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Dois homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. Duas mulheres estarão trabalhando num novilho, num moinho. Uma será levada e a outra deixada. Aqui dá para entender que é pessoas convertidas. Dá para entender que uma é convertida a Cristo Jesus e a outra não. Enfim, ele vai levar a igreja que é dele. Se está em Cristo, ele vai levar. Se não tiver, ele vai deixar. Por isso que ele deixa este exemplo. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e sensato a quem seu senhor encarregará dos demais servos de sua casa para lhe dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que o seu senhor encontrará fazendo assim quando voltar. Garanto que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponho que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor está demorando. Então comece a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera e numa hora que não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Eu te falo bem a verdade, com essa pandemia que veio, para mim, que já estava chegando os fins dos tempos. Eu via muita gente morrendo. Eu pensava, poxa, será que é agora as pestes
Eu achava que era uma peste terrível. Mas depois, assim, comecei a meditar e como ali fala do homem da desolação, o anticristo, sentando no trono, falando que ele é Deus. Enfim, eu comecei a olhar para Jerusalém, para Israel, eu vi que como que estava a situação, eu fiquei mais calmo, mas digamos assim, como o Senhor fala, para a gente quando vê que o dia está chegando para nós nos alegrarmos que é melhor estar com Cristo Jesus, com Deus, do que estar aqui nesta terra, como ele promete nas Escrituras. Enfim, não vamos ser hipócritas e vamos falar real mesmo, que estando com Deus, estando com Cristo é bem melhor do que estar nesse tabernáculo corrupto aqui na terra. Enfim, enquanto nós estamos nesse corpo, a gente está sujeito a estar pecando. Mas enfim, graças à misericórdia de Deus, nós temos paz com Ele, como fala a palavra, através de Cristo, Ele nos deu a paz. Enfim, eu fico feliz assim por estar em Cristo Jesus e falar desta forma que quando Cristo voltar vai ser uma alegria a todos nós, porque já não vai ter mais morte, não vai ter mais dor, enfim, vamos estar com Cristo. Mas enfim, aqui ele vem falando da parábola das 10 virgens, por isso que é bom a gente vigiar também, que fala bem assim, ó. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias nas mãos, não levaram o óleo. As prudentes, porém, levaram o óleo em vasilha junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouve-se um grito, o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Enfim, vale lembrar que hoje nós precisamos deste óleo, precisamos estar nos alimentando de Cristo, tá tendo comunhão com a igreja, salmodiando, tá fazendo as boas obras para que a nossa lâmpada não apague, nós não fique também sem o óleo que é precioso para nós esperarmos a vinda de Cristo Jesus. Pois vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhe os seus bens. A um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou e ganhou mais 5. Também os que tinham 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, caiu, cavocou um buraco no chão e escondeu o dinheiro para o seu senhor. Ele está falando, eu vejo sim que ele pregar a palavra também, porque ele nos dá um talento também, ele nos dá a palavra dele para sair falando do evangelho também. E nós temos que negociar também, porque senão ele deu um talento para mim, eu dei um para você também, você não negociou, quando ele vir vai dar problema, como ele vai falar para frente. Ó. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porém sobre muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei sobre muito. Venham e participem da alegria do Senhor. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Quando ele fala onde que não plantou, ele fala daquele joio lá que o Satanás lá plantou. O Cristo vai colher aquilo ali. Por isso que está bem claro que está tudo na mão de Jesus. Ele não planta o joio, mas ele vai queimar.
como fala ali, pois tive medo, saí e escondi o talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. O Senhor respondeu, servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei, e junto onde não semeei. Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse eu recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele, e entreguem-no ao que tem 10. Pois a quem tem mais será dado e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que lhe tem, lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Ali ele fala que vai para as trevas. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, ele se assentará em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e tivemos de beber? Ali ele está falando de justos também, ó. Veja que interessante. E quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, o necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? Esses são os justos que estão fazendo esta pergunta para Jesus. O rei responderá: digo a verdade, o que vocês fizerem a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizerem. Enfim, aqui ele está falando para a igreja. Tem pessoas muito humildes hoje que necessitam também de ajuda de pessoas também, como o ministério de Cristo também foi ajudado pelas mulheres ali que tinham dinheiro. A gente vai ver ali em Lucas, ele fala que tinha as mulheres ali que ajudaram ele no seu ministério. Enfim, hoje a gente também tem que estar olhando para o pequeno também. Tem irmãos nossos aí na fé aí que às vezes estão passando necessidade e precisa, digamos, de uma ajuda da gente também, dá para dizer desta forma. Às vezes é melhor você pegar, dar o dízimo ali, dar uma oferta para essa pessoa do que estar entregando num templo aí onde que digamos, vai pagar pessoas aí que às vezes não estão fazendo nada também, né? Então, não vou julgar, mas às vezes tem pessoas que não fazem nada e estão recebendo. Enfim, o trabalhador é justo pelo seu salário também, como fala a palavra. Mas nós devemos ser gratos e ter gratidão a Deus e também compartilhar com os pequenos que não têm. Também a gente vê muito na rua e é só andar um pouquinho que a gente consegue entender esta passagem que Cristo fala aqui também. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Aqui fica bem claro que o fogo eterno ali, como ele fala, ele foi preparado para os anjos e o diabo. Enfim, foi preparado para eles. Enfim, a pessoa vai se quer. Se quer, vai. Não quer, não vai. É só estar em Cristo que não vai. Enfim, tem duas possibilidades aí. Então vai se quer. Pois eu tive fome, vocês não me deram de comer, tive sede, nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo a verdade, o que vocês deixaram de fazer a algum destes meus mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Enfim, aqui ele está falando de obras também, que as obras também vão acompanhar a fé. Que nem a gente vai ver em Tiago ali, não adianta só ter obras e não ter fé. Uma coisa tem que acompanhar a outra, porque senão não está fazendo de como a palavra do Senhor fala e não está agradando o Senhor. Mas enfim, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e vamos junto meditando, compartilhando e vendo esses assuntos de Cristo Jesus, da vinda dele, como que está hoje o ambiente, como que está Israel, porque Israel é o ponto de partida para tudo. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até mais.